amigos do canal Detetives Vascaínos, chegando nesse domingo com um boletim um pouquinho menor, mais com os principais destaques do Vasco, claro, sem perder a qualidade, com conteúdo bastante informativo. Ontem eu resolvi tirar um dia de folga, me desligar um pouquinho, porque esse ano foi complicado em termos de Vasco. E tem horas que é importante a gente esparecer a nossa mente. Inclusive eu tô para tirar uns dias de férias agora em janeiro, mas antes disso a gente vai seguir aqui nessa batalha diária para te deixar bem informado. E cá para nós, também não sou de ficar requentando notícias para encher linguiça. Só gosto de fazer vídeos mesmo com fatos novos ou com possibilidades futuras. E é nessa pegada que a gente chega neste domingo. Antes, aquele recadinho importante. Não esqueça do seu like, da sua inscrição, de compartilhar o vídeo do amigo e fazer com que o nosso alcance no YouTube melhore cada vez mais. Bom, começando esse boletim de hoje, com as expectativas em termos de novidades nessa semana que antecede o Natal. Muitos torcedores preocupados pelo Vasco não ter ainda oficializado o reforço ou alinhado aí novas peças para o elenco, né? Mas dentro do clube há um entendimento de que o processo de reestruturação está sendo seguido à risca e que muito em breve as novidades vão aparecer. Até porque o Alexandre Matos acabou de chegar, está se inteirando dos casos pendentes e, paralelamente a isso, está de olho no mercado para reforçar o plantel visando 2024. O Matos prioriza a renovação com alguns jogadores, para que com as carências identificadas no elenco, possa então trazer as peças solicitadas pelo Ramon Dias. Há 4 casos que estão em aberto que precisam de uma definição. Um, aliás, já está praticamente definido, que é a renovação do zagueiro Maicon. A informação havia sido trazida na sexta-feira à noite pelos companheiros do Globoesporte.com e está confirmada. O jogador está de férias no exterior e na sua volta ao Brasil em breve vai assinar o vínculo de 1 ano, ou seja, até dezembro de 2024. Pesou a favor a aprovação do técnico Ramon Dias, com quem o Maicon encerrou a temporada como titular absoluto e sendo um dos pilares do treinador. E a boa relação, claro, com o seu representante, já que o Maicon é agenciado pelo empresário Carlos Leite, que tem uma boa entrada no clube. Ou seja, o acordo de palavra já existe e só no aguardo do regresso do zagueiro para que tudo seja sacramentado oficialmente. E as outras 3 situações são relacionadas à aquisição do Praxedes junto ao Bragantino, né? E a renovação do Zé Gabriel, volante que tem o seu vínculo com o clube se encerrando agora nesse final do ano. E também tem a situação do fica ou não fica do Paulo Henrique, o lateral direito, que pertence ao Atlético Mineiro. Sobre o Praxedes, as conversas com o Bragantino continuam. O Ramon, que havia solicitado a vinda do jogador, faz questão de contar com ele para o elenco, né, desse próximo ano. Mas a pedida de 5 milhões de euros ainda é inviável para o Vasco, que não quer comprometer o seu orçamento numa única peça. Está sendo conversado entre as partes uma possibilidade de repente um abatimento, embora hoje o Bragantino veja o Praxedes como um bom mercado. Dessa forma, vai poder aguardar aí mais ofertas vultuosas pelo jogador. Mas a situação ainda não evoluiu. Em relação ao Zé Gabriel, um grande ponto de interrogação também. Havia uma conversa entre as partes, antes quando o Brax era o executivo, mas que foi paralisada por conta daquela situação do Vasco no campeonato, de cai, não cai. A conversa tende a ser retomada agora. Mas ainda não se tem uma certeza sobre o futuro do jogador, que a princípio tem essa vontade de permanecer. O staff do Zé Gabriel vem evitando se aprofundar no assunto e deixa a responsabilidade para o Vasco, que por sua vez ainda não bateu o martelo. Em relação ao PH, o Atlético Mineiro já deixou claro que tem sondagens e ofertas concretas pelo jogador e que o lateral direito não foi com pax fixado para o Vasco. Se houver o interesse do Vasco, as diretorias então terão que sentar e se acertar. Ao Atlético interessa um negócio concreto, o objetivo é vender. Um novo empréstimo muito difícil. Mas o Matos tem uma boa relação com o Rodrigo Caetano, né? Então isso pode ajudar aí nas tratativas, caso o Vasco defina pela permanência do jogador para a sequência. Sobre o goleiro Ivan, que já tinha falado aqui no vídeo anterior, muito difícil a sua permanência, até por conta do alto valor exigido pelo Corinthians e pelo fato do jogador ter sido reserva no Vasco. Isso também influencia a decisão do próprio atleta, que tem o objetivo de buscar um clube onde possa ser titular. No Vasco, com a boa fase do Léo Jardim, difícil isso acontecer. Em relação a reforços, o executivo Alexandre Matos, desde que assumiu, vem recebendo uma série de oferecimentos. Coisa normal do futebol, ainda mais nesse período de transferência. Mas antes, está identificando aí todas as carências do elenco, ouvindo o que o Ramon tem para algumas posições, né? E aí sim, vê direitinho para que essas posições sejam reforçadas à altura. A zaga é uma delas, até porque alguns jogadores eram considerados reservas
não devem seguir no clube. Caso, por exemplo, do Miranda, Zé Rafael e até mesmo ainda não tem um martelo batido sobre o Léo Pelé, que vem recebendo ofertas, mas ainda prioriza a permanência no Vasco pela sua identificação com o clube. O Matos vem mirando algumas peças tanto para serem titulares como para composição de elenco. O próprio Júnior Alonso é uma delas. Zagueiro experiente e viria para poder ser titular no time do Ramon. Situação, aliás, segue totalmente estagnada por conta do jogo duro dos russos que não querem abaixar o valor do negócio. Hoje eu tentei exaustivamente contato com o seu empresário, o Diego Serrati, querendo saber sobre essa dificuldade do negócio e a possibilidade da situação evoluir. Mas ele não me atendeu, meus amigos. Liguei, mandei mensagem de zap e nada. Acredito que não queira, neste momento, dar qualquer depoimento, até para não atrapalhar aí as tratativas. Na época do Sebastião Ferreira, ele até me respondeu, mas o assunto já estava bem adiantado e sacramentado. Pelo visto, a coisa deve estar difícil mesmo, eu deduzo. E por falar em zagueiro, mais um nome foi cogitado no dia de hoje. A informação veio do jornalista Benjamin Bach, numa live que ele participou. Trata-se do chileno Benjamin Kusevic, que pertence ao Coritiba. Segundo o colega de imprensa, o zagueiro deve acertar com o Vasco. Bom, até o momento em que eu gravava esse vídeo, eu não consegui confirmar essa informação, mas o que eu pude apurar é que se realmente o Vasco tem essa intenção de buscar o jogador, não deve ser muito difícil. O zagueiro chileno é um dos jogadores que o Coritiba está querendo negociar. Ele vem recebendo, inclusive, muitas sondagens e as chances são boas de sair de lá. Até porque o chileno tem um dos salários mais altos do elenco do clube paranaense. Apesar de ter contrato até o fim de 2026, o próprio jogador e seu staff entendem, né, que ele teria mercado em um clube maior aí da Série A, até por conta das seguidas convocações para a seleção do Chile. Dois detalhes importantes nessa especulação, amigos. O empresário do jogador é o André Curi, que também trouxe o Média ao Vasco e participou aí para trazer o Ramon Dias também. Em 2020, o André já tinha tentado levar esse jogador para o Atlético Mineiro, que na época tinha como diretor de futebol quem? Alexandre Matos. Foi oferecido, mas no fim não houve um acerto. Lembrando que o Kusevic não teve uma boa passagem no Coritiba neste ano, que foi rebaixado. E é um jogador revelado pela Universidade Católica do Chile, que em 2020 foi então para o Palmeiras, onde entrou em campo cerca de 45 jogos. Eu particularmente acho que o Vasco precisa pensar mais fora da caixa, precisa pensar mais alto. Óbvio que nem todas as contratações que vão chegar serão para o time principal. Algumas serão como essa aí, vem para a composição do elenco. Mas é isso aí, amigos. Acredito que a partir dessa semana a gente vai ter aí alguns desdobramentos do Vasco, tanto de renovações, como de saídas, como de possibilidade de chegadas. E a gente tem que ficar ligadinho, e aqui a gente vai tentar destrinchar isso tudo para você. É isso, estamos chegando ao final de mais um boletim. Se você curtiu, deixa o like no amigo e vamos juntos nessa. A você, meu muito obrigado. Grande noite, uma boa semana a todos. Até a próxima.